Boa noite, doutor Roque. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais um projeto da ANAN, da Associação Nacional da Advocacia Negra. Eu, doutor Luiz Felipe Roque da Silva, ou mais conhecido como doutor Roque, estou aqui, mais uma vez para desenvolvermos um novo quadro de entrevistas da Associação Nacional da Advocacia Negra. Estou aqui com o doutor Dorival Vieira. Tudo bom, doutor? Doutor Luiz Felipe Roque, é um prazer, uma satisfação estar mais uma vez consigo. Muito boa tarde, boa noite, né? E quero, em primeiro lugar, agradecer o convite, né? E mais uma vez é uma satisfação participar de um encontro, de uma entrevista, de uma troca de ideias com qualificados colegas que exercem com tanto brilho, com tanta competência a advocacia negra no nosso país. E aproveito para mandar uma saudação especial a todos os colegas da ANAN, né, que eu tenho um enorme respeito, né, por essa associação brilhantemente presidida pelo nosso colega Estevão, né, que é um jovem advogado, mas um lutador social da melhor qualidade. Eu fico então, meu caro Dr. Roque, à sua disposição e, mais uma vez, uma satisfação enorme estar consigo, viu? É uma honra, a honra é toda minha estar aqui, a satisfação de estar aqui na sua presença. E hoje que vamos iniciar o desenvolvimento do quadro, o advogado. Melhor que isso não há, né, doutor? O advogado, não é, a nossa causa, não é, a nossa atuação profissional, ela é das melhores profissões possíveis. Não que eu esteja, né, puxando sardinha para o nosso lado, mas estamos aqui para conversar a respeito disso. Então, doutor, eu sou advogado aqui do Rio de Janeiro, né? Tive minha iniciação escolar, minha iniciação universitária, desenvolvi, não é, essa questão do direito, né? Estudei na cadeira do direito, fiz direito, assim como o doutor, e levado também pelas questões da vida e da humanidade, né? Porque o advogado, antes de tudo, ele tem que ser um inconformado. Ele tem que olhar para as coisas e não acreditar naquilo que está posto, antes de pesquisar a fundo e entender se realmente é ou não é. E vemos aí, diuturnamente, pessoas dando opiniões sobre determinados fatos ou diversos fatos, sem nenhum conhecimento de causa. Nós, advogados, costumamos fazer isso, não sem conhecimento de causa, mas costumamos a dar opiniões onde não, às vezes não nos chamam, não é verdade, doutor? Mas essa é a nossa função, né? Doutor, então diga para todos nós aqui, todos que estão acompanhando, como foi sua iniciação, como foi desde o início na escola até chegar a escolher, não é, a profissão, a escolher estudar direito, se tornar advogado. Fale para nós tudo como aconteceu para que todos possam conhecer melhor e conhecer como foi a sua labuta até se encontrar com a carteira da OAB em mãos. Muito bom. Muito bem, doutor Roque. Na verdade, como a grande maioria dos advogados negros, eu venho de uma família muito humilde, muito pobre. Eu sou nascido em Sergipe, filho de um vaqueiro e repentista de cordel, que, aliás, perdemos há um mês atrás, dia 16 de fevereiro, meu pai faleceu com 88 anos, né? Minha mãe também uma trabalhadora rural e, da mesma forma como milhares de nordestinos, nós viemos para São Paulo, para o sul e o sudeste do país, especialmente São Paulo e Rio, né? Para meus pais na tentativa de buscar melhores dias e estudo para os filhos, enfim. E eu cheguei, então, em São Paulo com 12 anos. 12 anos. Era uma família de 7 filhos. Hoje, 6 ainda vivos, né? E, portanto, com as dificuldades todas que as famílias negras e pobres travam para sobreviver, né? Para estudar, para trabalhar, para buscar as oportunidades que deveriam estar
à disposição de todos, mas que, infelizmente, num país como o nosso, de tanta desigualdade, isso não existe, né? As oportunidades, como o doutor sabe, nós, especialmente os negros, das famílias mais pobres, né, e os negros correspondem à imensa maioria dos pobres nesse país, né? Temos que a luta, que buscar, que correr atrás e fazer toda a trajetória que todos nós conhecemos. Eu fui aos 12 anos, aos 13 anos, fui guardinha mirim, eu não sei se o colega, se no Rio existe também essa corporação, né, eram meninos que faziam na época o papel de hoje de office boys, aprendizes, mas havia um círculo de amigos do menor patrulheiro de Cubatão, que foi a cidade que nós viemos do Nordeste e onde nós nos radicamos. Eu, então, primeiro eu trabalhei como criança, desde os 6, 7 anos na roça, depois aos 12, 13 anos como guardinha mirim, fui jornaleiro. A primeira faculdade que eu fiz foi a Faculdade de Comunicação, Faculdade de Comunicação de Santos, onde me graduei como jornalista, né? Trabalho em jornal desde 1978, né, no antigo, agora não mais existente, jornal Cidade de Santos, pertencente à época ao grupo Folha de São Paulo, e ingressei muito jovem na militância, primeiro na militância estudantil, do movimento estudantil, né? Eu fui presidente do diretório acadêmico Júlio de Mesquita Filho, da Faculdade de Comunicação de Santos, liderei aquele período de 78, 79, quando houve, já no final da ditadura, né, nos estertores da ditadura, o movimento estudantil teve um papel em São Paulo importante, e isso repercutiu em regiões importantes como a Baixada Santista, e eu estava na linha de frente desse movimento estudantil. Posteriormente, ainda na faculdade, assumi a criação do Partido dos Trabalhadores. Eu sou um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, desde agosto de 79. Era um período muito difícil, um período de perseguições, a ditadura não tinha terminado ainda, né? Ainda mostrava os dentes e nos perseguia, a gente foi muito perseguido. Disputei a primeira eleição em 1982, já no início do processo de redemocratização, me elegi vereador por Cubatão, né? E exerci um mandato que ainda hoje tenho orgulho de dizer que é uma referência, um mandato popular muito bem avaliado, o que me permitiu, em 1988, ser candidato a prefeito, primeiro em 85, com a recuperação da autonomia. Cubatão era uma cidade considerada área de segurança nacional, que eram as cidades que os militares designavam como áreas de segurança nacional e, portanto, proibiam a população, proibiam o povo de eleger prefeitos, só era permitido eleger vereadores. Em 1985, com a recuperação da autonomia, eu me torno candidato a prefeito pela primeira vez, e em 88, candidato a prefeito pela segunda vez, eleição que perdi, né, pelo menos pelos números oficiais, embora a boca de urna, a pesquisa de boca de urna me colocasse à frente, mas perdemos as eleições, e daí, desde então, embora tenha disputado algumas eleições, não logrei êxito em nenhuma delas, até que em 1996, já entrando na sua pergunta, eu me formei bacharel em Direito pela Faculdade Católica de Direito de Santos, a famosa Casa Amarela, né? Ambas, a Faculdade de Comunicação e de Direito, pertencentes à Universidade Católica de Santos, e consegui a minha OAB, né, em 1996. E a busca do direito era mais do que a busca de uma profissão, né? Era muito também a partir da preocupação de conhecer como é que o Estado funcionava, estar melhor preparado para a defesa dos direitos das pessoas
que mais necessitam. Então, sempre tivemos na advocacia, eu sempre tive uma preocupação de fazer uma advocacia social, uma advocacia comprometida com os mais humildes, com os mais pobres, né, que são, na verdade, aqueles que mais precisam do direito, né, e muitas vezes essa busca pela justiça é inviabilizada exatamente porque o direito, e nós temos visto isso, né, o direito nem sempre está à disposição daqueles que mais precisam. Aliás, quase nunca, né? É um pouco do meu histórico, da minha trajetória como advogado, doutor Roque. Muito bom, doutor. É uma história de vida muito forte, né? Ativa, né? Ajudou na formação de um gigante, né? Partido nacional, e desenvolveu também a política no ato em si, na prática, como vereador, como concorrente à prefeitura, e chegou até a cadeira do direito. E é uma história muito bonita, assim, que o doutor tem a nos trazer. E Obrigado. após, não seguindo o caminho causídico, né, seguindo o caminho do direito, quais foram os melhores casos que o doutor trabalhou e também quais foram as piores sensações ou piores obstáculos que o doutor também sentiu na pele. Perfeito, doutor Roque. Na verdade, de 1996 até 2009, né, eu advoguei em algumas poucas causas, né? Algumas poucas causas. Muito mais voltadas ao direito de família, divórcio, separações, enfim. Na verdade, o acontecimento que marca meu ingresso na advocacia voltada à questão da luta contra a discriminação racial e pelos direitos da população negra é o caso mais notório, mais conhecido do qual eu participei, que foi o caso do vigilante da USP, Januário Alves de Santana, né, que no dia 7 de agosto de 2009 foi tomado por suspeito do roubo do próprio carro, que era um EcoSport, por ser negro, dominado por 6 seguranças e violentamente espancado, agredido, torturado, enfim. Podemos depois falar um pouco sobre isso. Mas antes deste caso, né, eu até 2002 a minha atuação se dava muito mais como militante das causas sociais, um militante político, embora já aí não estivesse mais no PT, né, desde janeiro de 1992, mas eu sempre fui um ativista de defesa dos direitos humanos, um ativista pelas causas da justiça, enfim, essas coisas sempre estiveram presentes, independente de partidos, né? Independente do partido em que eu estava. De 1997 a 2002, né, eu trabalhei no Ministério da Educação com o ministro Paulo Renato Souza. Eu fui secretário particular adjunto do ministro Paulo Renato Souza, infelizmente não está mais entre nós, e em 2002 eu fui designado como consultor da Unesco, né, para coordenar o programa Diversidade na Universidade, um programa do Ministério da Educação e do BID, que tinha como objetivo exatamente estudar o porquê que os cursinhos universitários, inclusive vários cursinhos aí do Rio, né, os cursinhos pré-vestibulares, tinham mais êxito, os seus frequentadores estudantes tinham mais êxito no acesso à universidade do que o ensino formal, o ensino oficial, né? O ensino médio. Ou seja, já naquele momento entravam mais negros nas universidades, oriundos dos cursinhos pré-vestibulares, do que o ensino médio oficial, né?
E nós, então, estruturamos esse programa Diversidade na Universidade entre 2002 e 2003, foi o período em que entrou do primeiro governo do PT, né? E veja que coisa interessante, né? Porque eu tive espaço no governo do Fernando Henrique com o Paulo Renato Souza para desenvolver esse trabalho como consultor da Unesco, e assim que entra o primeiro governo Lula, eu tive meu contrato rompido com a Unesco e fui exonerado do papel que eu havia exercido de 2002 a 2003 como coordenador desse programa Diversidade na Universidade, que foi a origem da Secretaria de Diversidade que depois, posteriormente, os governos Lula e Dilma criariam, e que a essa altura, neste governo que nós estamos, eu nem sei a quantas anda, porque há um processo conhecido de desmonte da máquina pública, especialmente das políticas que favorecem ou que foram criadas como demanda da população negra brasileira. Né? Então, também como consultor da Unesco, participei da criação do programa, aliás, participei como membro, como técnico do programa Toda Criança na Escola, que elevou de 67% para 97% o acesso, quer dizer, a universalização no ensino, a universalização das crianças de 7 a 14 anos. Até esse período, não passava de 67%, e a partir dessa campanha Toda Criança na Escola, nós conseguimos números que, aliás, permanecem hoje, a universalização do ensino fundamental, do ensino de 7 a 14 anos. Né? E foi no programa Diversidade na Universidade, né, que eu coordenei, que eu passei a entender, né, o papel que tinha a questão racial na desigualdade do Brasil. Eu considero que esta minha atuação como consultor da Unesco e o contato com cursinhos de todo o país, né, nesse programa, foi uma escola para mim, porque eu entendi que não era possível, né, mudar o Brasil sem o enfrentamento da herança maldita dos quase 400 anos de escravidão. Foi aí que se encontraram o militante político, né, que até então tinha muita preocupação, quer dizer, o centro da minha intervenção era a transformação social, né, é, a partir de uma visão da sociologia clássica, né, marxista, enfim, é aí que a gente entende, começa a entender que não, no Brasil, a questão do racismo, da desigualdade racial, resultante dos quase 350 anos de escravidão, tinha que ocupar um papel central, né? Como ainda considero que isso deva ser feito. E em 1990, em 2009, né, eu já fora do Ministério da Educação e morando em São Paulo, já vivendo em São Paulo, né, fui então procurado, né, esse caso chegou até mim, né, o caso do vigilante Januário Alves de Santana, e é importante destacar que esse caso chegou até mim, né, porque o Januário me procurou como jornalista, porque em 2004, 2005, eu, juntamente com a minha companheira, havíamos criado a Afropress, Agência Afroétnica de Notícias, que hoje é a mídia focada na defesa dos direitos civis e políticos da população negra brasileira mais longeva da história do país. Né? Nós estamos completando agora, dia 29 de junho deste ano, 16 anos de atuação, e eu aproveito, inclusive, já fiz isso ao doutor Estevão, e quero também colocar à disposição do colega o espaço da Afropress para que os colegas da ANAM possam utilizá-lo escrevendo, encaminhando notícias, enfim, porque é um instrumento fundamental que agora nós entramos a partir da manhã num novo formato, com uma nova linguagem, com um novo layout, que eu acho que é mais um passo que está se dando para que nós continuemos
tendo um instrumento de mídia, um instrumento voltado à denúncia, à troca de informação, de reflexões sobre a nossa causa, que é fundamental para fazer avançar a nossa luta. E o caso do Januário Alves de Santana foi decisivo, porque eu me vi, doutor Roque, desafiado, né? Eu que havia sido procurado como jornalista, né? Posteriormente, uma semana após sair a matéria na Afropress, a família do Januário me procurou para me pedir que assumisse o caso, né? Porque, claro que, como qualquer pessoa, o meu sentimento foi de absoluta indignação, né? Mais uma vez, nós estávamos ali diante de uma situação em que um homem negro foi barbaramente torturado por seguranças do Carrefour, né, apenas porque foi tomado por suspeita do roubo do próprio carro, porque o carro era um EcoSport. E no momento que ele chegou com a esposa e mais os filhos, né, ele estava havendo um alarme de que havia furto de veículos no estacionamento. E os seguranças não tiveram dúvida de se encaminhar para ele, né, e tomá-lo por suspeito, dominá-lo, né, espancá-lo de uma forma brutal, né, torturá-lo durante meia hora, tortura da qual ele ficou com a sequela de 3 fraturas, né, 3 fraturas na face esquerda, né, e este caso, então, foi o caso que me desafiou a utilizar o conhecimento e o direito para buscar justiça para esse companheiro negro que foi tão barbaramente torturado, repercutindo e reproduzindo a prática que nós todos conhecemos, né, de um país em que os negros não contam com o Estado a seu favor, né? Os negros contam com um Estado e com uma justiça e com um sistema de justiça que, lamentavelmente, não está do nosso lado. É necessário lutar e lutar muito para que a justiça prevaleça. Doutor, a sua história de vida, a sua história profissional é um orgulho para todos nós, né? Obrigado, Desempenhando o doutor. papel desde o ativismo político ao ativismo é, advocatício, né? Você recebeu uma causa por conta do seu viés jornalístico e acabou assumindo também enquanto advogado para lutar contra essa injustiça. Nós sabemos que diversos indivíduos negros, diversas irmãs negras também passam por esses problemas sociais ocasionados, frutos, né, do racismo cultural, estrutural, por qual o nosso país e por qual o mundo também, não é, passa. E saber que existem pessoas como o doutor é muito satisfatório, é muito feliz, porque o doutor luta contra essas injustiças. Quando ninguém mais aparece, né, para defender ou para, de alguma forma, tentar dar algum suporte a essas pessoas que estão sofrendo por essas injustiças, o doutor apareceu, abraçou a causa e foi para cima desse gigante do mercado, da economia mundial, que é esse supermercado, né, de produtos alimentícios e outras variedades. Mas, doutor, como foi, não é, no dia a dia da luta jurídica, não é, petição, audiência, despacho com o juiz, encarar o Ministério Público de frente? Como foi toda essa questão, não é, todo esse viés jurídico militante por qual o senhor passou nesse caso? Perfeito, doutor Roque. Na verdade, este foi um caso que eu considero emblemático por várias razões, né? Emblemático pela própria circunstância. Você imagina, o senhor vai no supermercado com a sua família e é tomado por suspeito do roubo do seu carro, né? E por que isso aconteceu, né? Isso aconteceu porque no Brasil, o negro é o suspeito padrão. Isso nós já sabemos, né? Já há muito tempo. E por que o negro no Brasil é o suspeito padrão? Porque nós ainda, o Brasil, o país, não ajustou contas
né, com o legado com a herança maldita, o que eu chamo de herança maldita, de quase 400 anos de escravidão. O nosso país ainda não ajustou contas. E sem que isso ocorra, né, nós vamos continuar convivendo com as mazelas que a gente convive, que a gente continua convivendo no dia a dia. Né? Este caso, portanto, ele é emblemático porque deixou muito evidente, né, que o suspeito padrão no Brasil continuávamos sendo nós, que nós poderíamos, inclusive, por conta disso, ser mortos, como como continua ocorrendo, aliás, com o caso Januário, no dia 7 de agosto de 2009, nós achávamos, a percepção que a gente tinha é de que isso não se repetiria mais, né? E o que nós tivemos agora no dia 19 de novembro de 2020? Né? O assassinato frio, covarde, né, do soldador Beto Freitas, num supermercado, no mesmo supermercado, aliás, no supermercado da mesma empresa, da mesma rede Carrefour de Porto Alegre. Né? Aliás, aproveito para dizer que, lamentavelmente, se abafou esse caso, não se fala mais nele, e nós precisamos denunciar para evitar que essa operação abafa sobre esse caso de João Alberto Freitas seja bem sucedida. Então, ele é emblemático por isso. Ele é emblemático também porque, ao invés de fazer, né, de atuar, né, entrar com a petição, buscar reparação em juízo, nós fizemos outra coisa, doutor, que, aliás, eu aproveito para me colocar à disposição dos colegas para trocar essa experiência. Né? Nós sabemos perfeitamente, e a história nos mostra isso, que se um caso como esse, ao invés de buscar a repercussão na opinião pública, né, ao invés de chamar a atenção da opinião pública, para que a opinião pública se mobilizasse, né, a opinião pública denunciasse isso. Eu busquei diretamente o judiciário, tanto na esfera penal quanto na esfera civil, teriam acontecido duas coisas. Primeiro, na esfera penal, o que ocorreu, né? Porque, lamentavelmente, apesar de todos, Januário Alves Santana foram todos absolvidos em primeira e em segunda instância, pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. O que evidencia, né, que nosso sistema judicial no Brasil precisa mudar e muito, porque nós temos um sistema judicial no Brasil que é cúmplice dessas mazelas. Né? Um sistema judicial que reproduz essas. O que fizemos, o que eu fiz para buscar reparação? Eu, utilizando a minha experiência como jornalista e ativista, né, e tendo em vista o escândalo que foi à época esse fato, né, e a repercussão que isso teve, né, nós buscamos abrir um diálogo com o Carrefour para buscar a reparação, né, para buscar a indenização. E o Carrefour, né, em face do desgaste sofrido, sua imagem, né, depois de um mês, começamos um processo de diálogo e negociação, no qual, após 3 meses, portanto, um tempo recorde, nós conseguimos, doutor Roque, a maior indenização da história do Brasil até então, por um acordo extrajudicial, sem necessidade de entrar com ação em juízo, de entrar com ação na esfera civil contra o Carrefour. Considero que isso é emblemático porque isso foi uma enorme vitória. Eu, lamentavelmente, porque estou preso a cláusulas de confidencialidade, eu não posso revelar os valores, mas eu posso lhe garantir que os ao vigilante Januário Alves Santana superior ao que a família do Jean Charles, aquele caso do metrô de Londres, em que a polícia citou o Jean Charles, né, é muito superior ao que o Reino Unido pagou do Jean Charles. Muito superior.
né? Mas não foi só isso. Também por essa razão eu considero emblemático. É porque na negociação inicial, nada com a assinatura de um acordo presidencial no dia 12 de novembro, eu enviei o que eu chamo de pauta B. A pauta A ainda é uma vítima. A pauta B, ações no sentido de casos jamais se repetissem. O que encaixa, né, a mudança da política e de postura do Carrefour. Né? Essa era a pauta B. Só lembrando o que está acontecendo agora no caso do João Alberto Freitas, né? O caso do João Alberto Freitas, que foi assassinado, né, por seguranças do Carrefour, a família se dividiu em vários colegas advogados, parece que são 9 os familiares. Dos 9, 7 já fizeram acordos, né? E 2 ainda, o pai e a viúva, resistem à proposta do Carrefour. O Carrefour faz uma proposta de 500 mil para o pai e me parece que de 1,5 milhão para a viúva, segundo noticiam os jornais, né? Não se discute pauta B, ou seja, aquele comitê que foi anunciado logo após o assassinato do Beto Freitas, né, ninguém sabe e ninguém viu o que foi feito, o que deixou de ser feito, quais são as mudanças que o Carrefour se propôs a fazer para que isso nunca mais se repita. Porque depois do caso que eu atendi, o caso Januário Alves Santana, também na mesma loja, no hipermercado Carrefour da Avenida dos Autonomistas, em Osasco, aqui na Grande São Paulo, aconteceu o assassinato, a morte da cadela Manchinha, que foi também muito em novembro de 2018, que teve uma repercussão imensa, porque seguranças simplesmente mataram a cadela que descansava, né, a pauladas, a barras de ferro. E a repercussão das entidades de defesa dos animais foi tamanha que o Carrefour teve que assinar um acordo com o Ministério Público de São Paulo, um termo de ajustamento de conduta, pagando R$1 milhão pela morte da cadela. Né? Então, é preciso observar concretamente, né, que o valor da vida humana negra nesse país, né, é muito pequeno. Eu lembro também, para que a gente não perca esse horizonte, que a questão de 20 dias, se anunciou o acordo com a família do George Floyd, negro assassinado pela polícia nos Estados Unidos, né, que desencadeou toda aquela revolta que mudou, inclusive, o panorama político do país, porque as rebeliões que se seguiram após aquele assassinato foram decisivas, né, para a derrota do Trump, mas se anunciou o acordo em que o estado de Minneapolis pagou à família de George Floyd 27 milhões de dólares, ou seja, 150 milhões de reais. Né? Um acordo na esfera civil, sem prejuízo da punição dos envolvidos na esfera penal. Então, que observações é preciso fazer aí? Primeiro, a diferença, né, que existe de tratamento da justiça americana com a justiça em relação à justiça brasileira. No caso do Januário, tá? No caso do Januário, se nós tivéssemos ingressado, ao invés de seguir essa estratégia bem sucedida que eu encaminhei e coordenei, se tivéssemos entrado com um pedido de indenização em juízo, doutor Roque, com toda certeza, a indenização do Januário ficaria nessa faixa de 30, 50 mil reais, né? Que, aliás, é considerado, em caso de racismo, uma indenização alta, porque, se o colega for ver, a maioria das indenizações, em casos de discriminação racial e racismo, varia entre 3, 10, 15 mil reais. Eu tenho vários casos em que, porque a minha estratégia sempre foi essa, primeiro denunciar, repercutir, pressionar, e apenas quando não há resposta do agressor, né, no sentido de se dispor a negociar acordos, aí o caminho é a justiça.
E já tem, inclusive, ações contra o Carrefour em relação a situações em que o Carrefour se recusou a negociar e nós tivemos que entrar na justiça. Só que o sistema judicial, né, acaba se tornando cúmplice dessas agressões porque as decisões e as sentenças são muito baixas. As sentenças são com valores irrisórios até. O doutor, pelo que o doutor já acabou de nos dizer, pelas explanações, e pelo que eu entendi, não é? Na ponderação, o Estado juiz, não é, que ele é flagrantemente branco, não é? Ele acaba por, na ponderação dos interesses entre o enriquecimento sem causa e o Instituto Punitivo Pedagógico da causa da indenização, o Estado juiz acaba mais pendendo para o enriquecimento sem causa do que para o Instituto Punitivo Pedagógico, que deveria ser uma indenização. Por isso que nos Estados Unidos, né, nós vemos indenizações milionárias, enquanto no Brasil nós vemos indenizações irrisórias, ainda mais quando se trata de indivíduos negros, não é? Aí sim que o enriquecimento, que o Estado juiz acaba olhando muito mais para o não locupletamento, o não enriquecimento sem causa, do que a questão punitiva pedagógica que o agressor, né, deveria passar. Correto, doutor? Muito bem observado, doutor Roque, muito bem observado. O colega sabe que ao definir, quer dizer, considerada a ação procedente, né, cabe ao Estado, o juiz, definir o quantum, né, indenizatório, né? E aí existem os 3 critérios que nós conhecemos, né? A capacidade do agressor. Então, uma empresa de menor porte, né, não pode, não é a mesma coisa que uma empresa de grande porte, quando está na condição de agressora, né, de praticante da discriminação. O caráter pedagógico da pena, né, ou seja, deve-se ter uma pena, deve-se aplicar uma pena para que essa agressão, esse crime, né, não se repita, e o princípio da proibição do enriquecimento sem causa. O que acontece no Brasil? O que acontece no Brasil é que o sistema judicial se coloca ao lado do agressor, né? O Estado juiz se coloca ao lado do agressor, tá? Não aplica, não dá a pena o caráter pedagógico e se coloca na prática contra a vítima, na medida em que baseia-se no princípio da proibição do não enriquecimento sem causa. Então, veja, colega, se qualquer um de nós, né, jogar na Mega Sena ou qualquer um desses jogos oficiais, né, e ganhar milhões de reais, né, isso é possível, isso é legal, né? O Estado vai cobrar os 27% e você fica milionário. Qual foi a causa? Qual foi a causa desse enriquecimento? Você jogou, né? Então, para aí, o princípio não vale. O princípio da proibição do enriquecimento sem causa, por exemplo, não vale para os jogos, né, para loto, para os jogos todos oficiais que estão aí, né? Mas para a indenização da vítima de racismo, né, aí o Estado juiz é por onde ele se pauta, é por onde ele se guia. O que resulta nessas sentenças de condenação. Eu já tive casos, doutor Roque, contra o Walmart, né? Também uma senhora de Osasco, dona Clélia, uma senhora evangélica, muito humilde, foi tomada por suspeita, vai saindo do supermercado, né, Walmart de Osasco, e aí os seguranças vão revistá-la, e ela foi exposta a constrangimento de tal sorte que ela passou mal e teve que ser removida para o hospital. Nós tentamos, durante vários meses, buscar entendimento, buscar diálogo, né, negociar um acordo. Isso não foi possível. Tivemos que ingressar com uma ação de indenização na Justiça de Osasco. Muito bem. Primeira audiência. O Walmart, a poderosa Walmart, a empresa, né, a rede de supermercados, falta audiência. Bom, qual é a percepção, qual é a sensação que nós tivemos? Bom, ganhamos, né?
decretada a revelia, né? Tudo o que nós afirmamos na nossa petição é verdade, agora vai caber ao juiz, né, definir o quantum da indenização. E veja que nós pedimos, naquele caso, 40 salários mínimos, ainda para que o caso transcorresse no juizado especial civil. O doutor sabe que no juizado especial civil nós temos o limite até 40 salários mínimos. Até 20 salários mínimos, a vítima não precisa de advogado, mas até 40 o advogado pode peticionar. Muito bem, nós esperávamos uma decisão judicial adequada, compatível, né? Que não fosse 40 salários mínimos, que fosse uma indenização em que o poderoso, a poderosa rede Walmart sentisse, né, a consequência da agressão e da prática dos seus seguranças, dos seus prepostos. O que aconteceu? A sentença, doutor Roque, ainda hoje eu lembro desse caso, porque a juíza do caso teve a capacidade de estabelecer como indenização R$3.000. R$3.000. Veja, eu estou me referindo a uma sentença considerada procedente, né? Ou seja, tudo que nós alegamos procede, né? Na hora de aplicar, de definir o quanto indenizatório, R$3.000 de indenização. Eu, na época, cheguei a comentar com colegas o seguinte: bom, R$3.000, isso não repõe sequer aquilo que o Walmart, né, aquilo seguramente era o equivalente a ida do advogado do escritório do Walmart que compareceu na audiência. Então, a empresa foi premiada duplamente, né? Não foi a audiência, o que no mínimo um total desrespeito, né? E na aplicação da pena, R$3.000. Detalhe, depois de meses. Então, eu chamo a atenção para os colegas, de meses não, de anos, não de meses, de anos. Eu chamo a atenção dos colegas, doutor Roque, me permita, chamo a atenção dos colegas para o seguinte: nós estamos diante de um sistema judicial que não está do nosso lado. Segundo, nós precisamos contar com a denúncia à opinião pública. Por quê? Porque é a denúncia à opinião pública, é a repercussão que esses casos têm, que faz com que, tá, essas grandes empresas se disponham a dialogar e a negociar. E é nesta pressão que é possível arrancar indenizações mais compatíveis, né? Apenas quando isto não ocorre, ou seja, quando não há disposição delas de negociar, o recurso cabe ao judiciário. E nós precisamos também bater nessa tecla de que nós precisamos que o judiciário deixe de ter a cabeça na década de 50, quando o racismo era uma contravenção, era meramente uma contravenção, que nem crime chega a ser, para a realidade da Constituição de 88, quando o racismo é um crime inafiançável e imprescritível, né? Nós não podemos, infelizmente, doutor Roque, a justiça brasileira, o sistema judicial brasileiro, né, os nossos juízes, né, e incluo também o Ministério Público, precisam, né, de um processo de educação, inclusive do ponto de vista das normas constitucionais, da legislação constitucional, compreendeu? Porque eles ainda continuam tratando o racismo no Brasil como um crime de menor potencial ofensivo, quando, na verdade, nós temos... Pois não, querido. Doutor, o senhor não acha que isso perpassa pela questão da falta de representatividade, tendo em vista o racismo estrutural? Porque quando essas causas chegam na primeira instância, né, no julgamento monocrático, e também na segunda instância, mas existe, claro, se existe uma dificuldade em termos de representatividade monocraticamente, né, coletivamente é muito maior ainda. Mas, por mais que seja difícil, se tivéssemos mais juízes negros julgando essas causas, o doutor entende que haveria, né, uma melhor análise tanto do processo quanto, né, do quanto a ser indenizado, como também haveria, de uma outra ponta, né, da navalha, não é, a questão de alegações de suspeição
do juiz negro que julga uma causa de racismo, dando um quanto, não é, a essa indenização superior àquela da jurisprudência anterior, não é, determinada pelo tribunal. O que o senhor entende nesse caso? Doutor Roque, eu acho que o senhor tem razão quando levanta isso. Claro que nós precisamos de mais representatividade, não apenas no sistema judicial, né? Nós somos a maioria da população brasileira, né? Nós somos a maioria da... Doutor Estevam está chegando aí. Boa noite, doutor Estevam. Nós somos a maioria da população brasileira. E nós não estamos presentes. A nossa representatividade em todos os campos, especialmente nesses espaços de poder, é muito reduzida. Não é compatível com o que representamos nacionalmente. Então, eu acho que isso, nesse sentido, o colega tem razão. Mas eu acho que é um pouco mais além, viu, doutor Roque? Eu acho que é um pouco mais além, porque também, né, não basta ser negro, não é? Não basta ser negro. Infelizmente, né, o sistema judicial que nós temos no nosso país é um sistema de casta. O judiciário, né, o poder judiciário é o mais impermeável à fiscalização. É aquele que é uma corporação fechada, doutor Roque. Aliás, fica aqui a lembrança, né? Nós estamos em meio a uma pandemia, né, mundial, uma pandemia que nós estamos caminhando para 300 mil mortes. Aliás, doutor Roque, 300 mil mortes, ainda hoje saiu, quem está morrendo mais somos nós. Aliás, 40% das mortes, os negros morrem por Covid, 40% a mais que os brancos. Né? Por quê? Pela situação de vulnerabilidade social, pela desigualdade social. Né? Então, o colega deve ter visto recentemente, né, as magistrados fazendo a defesa e adquirindo vacinas para o seu corpo. Né? Adquirindo vacinas contra a Covid. Anteriormente, o colega viu o Supremo Tribunal Federal, né, pedindo privilégios, furando a fila. Furando a fila. Por quê? Porque essa corporação, ela se sente desconectada da realidade do povo brasileiro. Ela está desconectada. Então, quando cai... Aliás, doutor Roque, é importante lembrar isso, né? Nós temos, o colega sabe, o princípio da paridade de armas, né? Mas quem vai a uma audiência, qualquer audiência, mesmo que o caso não seja de racismo, não seja do tipo que nós atuamos, qual é a situação física da distribuição das partes numa audiência? Né? Está lá o juiz assim, né? Imperial, juiz, praticamente. O juiz sorrindo para o promotor e olhando para o advogado de cara feia, não é assim? Exatamente, exatamente. E na mesa embaixo estão lá as duas partes, quer dizer, ou seja, onde é que está a paridade de armas que diz que nós aprendemos desde os primeiros anos nos bancos escolares e que não existe hierarquia entre juiz, promotor e advogado. Onde é que está isso? Então, em função de todo esse quadro, né, de uma sociedade que eu considero que, mesmo sob a república em que nós vivemos, é a república da Casa Grande, né, se criou uma situação em que o Estado juiz, como o colega menciona, né, não tem a visão da realidade de forma não existe isenção nesse sentido. O Estado tem um lado, o Estado juiz também tem um lado. E diante, nós aqui levantamos a questão objetiva, concreta, que o colega, inclusive, observou. Ora, se nós tivéssemos no Brasil, né, um Estado juiz, um sistema judicial, né, que olhasse o todo, que não tivesse compromisso de classe, compromisso de quem tem o capital, com quem tem o capital,
que aconteceria nesses casos, nesses processos indenizatórios? Ora, se nós temos 3 princípios, o poder do agressor, no caso, grandes empresas como o Carrefour, o caráter pedagógico da pena. Ora, claro, né, se uma grande empresa pratica um crime dessa natureza, através de seus prepostos, ele tem que ser pedagogicamente punido. Muito bem, mas esses 2 critérios que deveriam ser predominantes, determinantes, eles são simplesmente ignorados para o terceiro, que é a proibição do enriquecimento sem causa, que prejudica exatamente a vítima. Ora, isso, doutor Roque, isso fala por si só, né? E eu quero deixar claro aqui, alguns colegas falam, puxa vida, mas você está falando do sistema judicial, o juiz, você pode ser prejudicado nos processos. Doutor Roque, eu realmente não tenho a menor preocupação com isso, porque eu acho que se nós não começarmos a discutir essas questões, isso não vai mudar nunca. E isso começa a mudar a partir de uma atitude nossa, dos advogados. O caso, por exemplo, do Beto Freitas agora, tá? O colega sabe por que imediatamente após o assassinato, o Carrefour anunciou, né, a doação de todo o faturamento do dia, de todas as lojas do Brasil, para ações de inclusão, como eles genericamente e abstratamente falaram. Depois, a criação de um comitê de diversidade e incluiu neste comitê, né, algumas personalidades negras notórias aí, que eu prefiro até não mencionar, porque são conhecidas, né? São conhecidas, notoriamente conhecidas, né? Esse comitê foi formado. O colega sabe por que o fez isso? Fez isso precisamente porque, nos 3 primeiros dias após o assassinato do Beto Freitas, o Carrefour teve um prejuízo. O Carrefour perdeu 2,2 bilhões de reais. Né? As ações do Carrefour tiveram uma queda de 6,2% na Bolsa de Valores de São Paulo, a Ibovespa. Teve uma perda de 2,2% na Bolsa de Paris. O colega sabe que o Carrefour é uma empresa francesa. Não é? Então, é por conta da repercussão e por conta da perda de imagem, né, que resultou na perda de valor das suas ações. Foi precisamente isso, que fez com que eles corressem para criar um comitê no que eu chamo de Operação Abafa. Comitê, aliás, que fica aqui aos colegas advogados que conheçam alguns membros desse comitê, é hora de nós perguntarmos, né, o que afinal foi feito, né, quais os recursos que o Carrefour disponibilizou para o tal comitê. E olha, eu não ia citar nome, mas é importante citar nome sim para que as pessoas conheçam. Né? O senhor Silvio de Almeida, que é uma notória personalidade do mundo negro, acadêmico, não sei o quê, foi um dos primeiros a serem colocados nesse comitê da diversidade. O senhor Celso Ataíde, da CUFA, tá certo? E outros. Nós exigimos uma prestação de contas do que foi feito. Nós queremos saber o que foi feito. Que ações foram feitas? Porque nós sabemos, doutor Roque e doutor Estevam, nós sabemos perfeitamente bem que o problema dessa violência contra nós negros nas grandes redes de supermercado, que continuam, viu? Continuam. Nos shoppings, nos bancos, está se dando e vai continuar se dando enquanto não se jogar a luz na caixa preta da relação promíscua entre essas empresas e o mercado da segurança privada, que é um dos mercados mais rentáveis. Só para os colegas terem noção, de 2002 a 2015, 2002 a 2015, houve um salto de faturamento de 7 para 50 bilhões, o faturamento do mercado de segurança privada,
que hoje tem um contingente de homens armados superior ao contingente das polícias militares de todos os estados do Brasil e a Polícia Federal e o Distrito Federal. É em função disso. E sabe por quê, doutores? Porque o Estado brasileiro, a partir de 69, entregou a segurança privada, cujas empresas são, na sua maioria, de propriedade de militares oriundos do aparato repressivo da ditadura, agentes de segurança, agentes penitenciários, o colega pode fazer a pesquisa. O Estado brasileiro entregou a essas empresas a responsabilidade por cuidar dos espaços semipúblicos. O que são os espaços semipúblicos? São os espaços dos shoppings, estacionamentos, dos bancos, dos hipermercados. É por essa razão que toda vez que um negro é humilhado, vai para a salinha da tortura, que continuam existindo, tá? Para ser espancado, maltratado, eles não chamam. A primeira providência não é chamar a polícia militar, no caso. Não. Eles primeiro aplicam a sua lei, né? Muitas vezes praticando tortura, como nós temos N casos aí, e só depois é que eles acionam, como aconteceu no caso Beto Freitas e como aconteceu no caso Januário. Só depois eles chamam a polícia militar. Porque essas empresas, aliás, aqui, doutor Roque e doutor Estevam, eu gostaria de fazer chegar este apelo ao senador Paim, né, para que se crie uma comissão parlamentar mista de inquérito para apurar a relação promíscua, a caixa preta entre as empresas de segurança privada e o mercado de segurança privada e os supermercados. Porque se nós não desarmarmos essa bomba, doutor Roque, se nós não jogarmos luz sobre essa caixa preta, casos como o do Januário, casos como o do Beto Freitas, continuarão se repetindo cotidianamente. Aliás, doutor Roque e doutor Estevam, não existe um único dia nesse país que um negro não seja humilhado, não seja maltratado nas relações de consumo. Não existe um único dia. É que a grande maioria dos casos, né, ou por falta de informação, ou porque não tem orientação, ou porque acham que não vai dar em nada, né? Se passa batido, ninguém... Só quando acontecem aberrações, como aconteceu com o caso de Januário, e o assassinato do Beto Freitas, aí, obviamente, dá para esconder, né? Mas esses acontecimentos, essas humilhações são cotidianas. E cabe a nós, advogados negros, tomar uma atitude. E eu encerro aqui, doutor Roque, dizendo o seguinte: a primeira atitude, na minha avaliação, né, não é sentar à mesa no escritório e peticionar o juiz. A primeira atitude é mobilizar os nossos pares e denunciar a opinião pública e buscar fazer com que, sob pressão, a imagem, essas empresas arquem com as consequências dos atos dos seus prepostos, né, indenizem adequadamente e adotem políticas no sentido de que esses episódios tristes, lamentáveis, vergonhosos para o nosso país em pleno século XXI não se repitam. E nós continuamos a ver, né, com esses dois casos que o doutor trouxe aqui para a nossa discussão, que a covardia continua, não é? Porque em ambos os casos nós temos um indivíduo, né, um cidadão negro, sendo agredido por outros cidadãos, né? Mais de um. E normalmente com armas no meio, né? Aquela velha questão já dita por Bezerra da Silva: você com revólver na mão é um bicho feroz, mas sem ele anda rebolando e até muda de voz. Dificilmente você vai encontrar uma questão como a que o doutor trouxe no mano a mano, no 1 contra 1, não é? Sempre vai ser na covardia, 2, 3, 4 em cima de um indivíduo, e também com armas para intimidá-lo. Mas na verdade, não é? No homem contra homem, no mano contra mano, você dificilmente vai encontrar. Mas mudando do papo de violência para paz, nós temos aqui o doutor Estevam. Doutor Estevam, tire o mute do seu microfone. Tudo bem, doutor?
Boa noite, Roque. Em São Paulo, Sampa, aqui conversar conosco, conversar com o doutor Dorival, como estão as coisas. Traga para todos que estão nos vendo e ouvindo hoje. Boa noite, doutor Roque, boa noite, doutor Dorival, boa noite a todos e todas que estão aqui com a gente, assistindo essa live maravilhosa. Desde já eu quero cumprimentar aqui o doutor Roque por ser o nosso âncora aqui, nosso grande entrevistador, e ter essa sabedoria, né, essa maestria em passar a palavra, em fazer perguntas muito sábias e coerentes, parabéns mesmo. E o nosso decano da noite, nosso grande advogado ou advogada, que é o doutor Dorival Ferreira, e a minha participação hoje aqui é como testemunha, né? Eu sou como testemunha de defesa, uma acusação do doutor Dorival. O doutor Dorival é um excelente advogado, mas também um excelente ser humano, um excelente militante, alguém que, salvo engano, conheço desde 2004, na cidade de Botucatu, onde ele foi palestrar, eu participei e tive a honra de conhecê-lo, mas, acima de tudo, e é por isso que ele está aqui nessa noite, ele é um grande advogado, alguém que sempre que eu estou junto, sempre eu converso, estou sempre aprendendo. O Dorival também, eu não sei se ele já falou, Roque, mas o Dorival, ele também é fundador da Afropress, um instrumento de comunicação importantíssimo. E eu digo mesmo, antes da associação e antes do clã, que é um outro grupo, quando eu precisava de publicar alguma coisa em redes sociais, a dificuldade que a gente tem. Eu acho que vocês que estão nos assistindo também vê essa dificuldade. Às vezes você tem uma coisa importante que precisa ser divulgada e a maioria dos principais meios de comunicações, negros mesmos, às vezes fecham a porta. E o Dorival, ele sempre foi um canal aberto, não só a mim, mas a todos que eu converso. O instrumento do Dorival, que é a Afropress, que desde já eu faço para vocês, quem não conhece, vá conhecer, é um site fabuloso, ele sempre está de portas abertas a quem tem alguma coisa a publicar. Quero também parabenizá-lo por isso, e dizer também desse quadro, viu, Roque? Te dar o parabéns por estar aqui com a gente, por estar fazendo essas entrevistas, e dizer que esse quadro de advogados é importantíssimo. Geralmente, não se fala muito do advogado negro. Às vezes fala do professor, se fala do contador, e a mídia gosta muito de colocar aí sempre o negro como lixeiro, o negro como empresário, como empregado. Não que tenha problema algum qualquer uma dessas profissões, mas sempre colocam o negro nessas profissões subalternas. Mas nós temos negros que são excelentes advogados, e todos os meses nós teremos aqui algum desses negros, alguma dessas negras que são excelentes advogadas, criminalistas, previdenciaristas, civilistas. Nós precisamos dar oportunidade a essas pessoas de falarem, e esse quadro de hoje é justamente por isso, é dando oportunidade a esses advogados que são brilhantes. O doutor Dorival, que é, com certeza, a minha inspiração, é alguém que eu aqui rendo minhas homenagens e digo assim, que eu sou seu eterno aprendiz, doutor. Não só pela técnica, mas pela pessoa que é, pela militância, por ser combativo. E acho que já foi dito isso, que a advocacia não é profissão de covarde. E se nós temos alguém aqui que não é covarde, doutor Dorival, nessa noite. E eu, mais uma vez, agradeço muito por estar aqui, mas por ceder do seu tempo, sempre que a Ana chama, ele está sempre com a gente, está sempre disponível, está sempre ali na luta, alguém muito sério e compromissado, né? Que às vezes falta isso também, negros que sejam compromissados com a causa negra. E só para finalizar aqui, que a noite é do doutor Dorival, e quero ouvi-lo, né? Tem muita gente aqui para ouvi-lo. Me lembro muito, acho que foi no ano passado, eu coloquei lá na internet os 50 maiores advogados negros, os 50 maiores advogados, e não tinha um negro. Eu falei, não é possível, eles não conhecem Dorival, eles não conhecem o Marcelo, do Rio de Janeiro, eles não conhecem tantos outros advogados e advogadas, doutora Naomi, acho que de Pernambuco. Nós somos, sim, uma advocacia muito forte, e a ANAN, ela vem para isso. Trazer o doutor Roque aqui, doutor Roque, qualquer dia eu irei entrevistá-lo como um dos grandes advogados que nós temos, um ótimo e excelente advogado. Nós precisamos, e é isso que está faltando para o nosso povo, e a ANAN, ela se propõe a isso, todos que acompanham a ANAN sabem muito disso. Nós precisamos justamente trazer esses grandes nomes, trazer essas grandes pessoas que estão aqui, batalhando, desde Luiz Gama, Esperança Garcia, até hoje. Nós temos Luiz Gamas hoje, temos Esperança Garcia hoje,
e é isso que a ANEM está fazendo. Obrigado, eu estou aqui apenas como testemunha do doutor Dorival, o que para mim é uma grande honra. Muito Parabéns. bom, muito bom, doutor. Muito obrigado, doutor Estevam, muito obrigado. A sua presença sempre enobrece os nossos quadros, né? E, claro, né, a gente não pode deixar de esquecer, não pode deixar de lembrar, não é que o doutor é o fundador da ANAM, o presidente, não é, da Associação Nacional da Advocacia Negra, e se não fosse o doutor, nada disso estaria acontecendo. Ok, doutor Estevam? Um grande abraço, é sempre bom estar, né, com você aqui, dialogando, e aqui na presença do grande doutor Dorival, de luta, não é? De muita militância, de muita luta em prol, não só da advocacia ou da negritude, mas em prol do Brasil, de um Brasil melhor. Porque quando você melhora para todos que ocupam aqui, você melhora um Brasil em si como um todo. Correto, doutor Dorival? E tem uma pergunta diretamente para o doutor Dorival aqui, de uma pessoa que nos acompanha. É Álvaro dos Santos. Ele está perguntando o seguinte: doutor Dorival, o direito ofertado em sua graduação mudou o quê? No tocante às pautas legais negras em sua leitura e se discutem uma reformulação? Muito boa. Minha saudação ao Álvaro, eu imagino que seja colega também, né, advogado, mas eu gostaria de fazer uma menção especial e um agradecimento especial ao doutor Estevam, que é uma liderança jovem muito promissora desde sempre e com a sua capacidade de agregar, né, ele conseguiu esse feito extraordinário que é juntar na Associação Nacional dos Advogados Negros, né, advogados negros e negras da melhor qualidade pelo Brasil, né? Eu acho que isso é uma coisa que precisa ser destacada, né? E, doutor Estevam, é um orgulho muito grande ser seu amigo e quero sempre merecer a sua generosidade e as suas palavras generosas como as que ditas até aqui, né? Muito obrigado mesmo. E vamos seguir lutando por um Brasil decente, né, por um Brasil diferente desse que nós temos aí, né? Acho, doutor Roque, que a presença dos advogados é fundamental nesse processo, dos advogados negros. E respondendo à pergunta do colega, né, na verdade, meus companheiros, o tema, né, o tema continua a merecer um tratamento distinto desse que nós temos visto, não só no sistema judicial, mas também nas faculdades de direito, né? Por quê? Porque nós nos formamos sob o mito da democracia racial. Então, essa ideia, né, que recusa o ajuste de contas com a herança maldita da escravidão precisa ser banida. Nós precisamos assumir no Brasil que nós somos a maioria da população brasileira. Enquanto nós não encarnarmos isso, doutor Roque, doutor Estevam, as coisas não vão mudar, não só do ponto de vista da nossa representatividade nos espaços de poder, mas também do ponto de vista da nossa presença, não só nas escolas, nas faculdades de direito, mas também nas escolas, nas demais áreas. Eu vou dar um exemplo aqui. Um dos problemas gravíssimos que nós temos na área da saúde é a anemia falciforme, né? É um problema conhecido por muita gente. Muito bem. Qual é o tratamento, qual é o espaço que esse problema tem nas faculdades de medicina, nos médicos que estão se formando? É quase inexistente, doutor Roque. Nas faculdades de direito, né, qual é o espaço, né, e respondendo diretamente à pergunta do colega, qual é o espaço nos currículos? Né? Não existe. Se discute lateralmente esse tema, especialmente nos últimos anos, e quando nós criamos a Afropress há 16 anos, a presença do tema na mídia, nos meios de comunicação, era bem menor. Nós, orgulhosamente, acho que contribuímos para aumentar um pouco a visibilidade, né, do tema.
mas ainda é muito pequeno, ainda é muito pouco. É necessário que nas escolas, não apenas nas escolas, na graduação, no ensino superior, mas desde o ensino fundamental, as crianças, né, comecem a ter nos seus currículos, a ter tratado um tema que é fundamental para o Brasil. A questão da herança maldita da escravidão, que permeia todas as relações sociais, culturais, econômicas, políticas, e que explicam a ausência de negros nos espaços de poder, ou é enfrentada, ou nós não vamos mudar nada. Nós não vamos mudar. E aí é fundamental duas coisas. Primeiro, que nós continuemos fazendo o trabalho que nós fazemos no nosso dia a dia, né? Segundo, que a gente nunca desista disso, né? E terceiro, que a gente compreenda, de uma vez por todas, que nós somos a maioria da população brasileira. E se nós, no dia que nós entendermos que, como maioria, nós somos portadores não só de deveres, né, mas também e principalmente de direitos, porque nós fizemos esse país, nós continuamos fazendo esse país, as coisas vão mudar. As coisas vão mudar. Nós não aceitaremos mais esses espaços subalternos, né? Não aceitaremos mais viver à margem. Vejam a situação hoje, em meio à pandemia, né? São quase 300 mil pessoas mortas num verdadeiro genocídio. Num verdadeiro genocídio. E, aliás, doutor Roque, aproveito aqui e peço apoio ao doutor Estevam e ao colega também, que eu sei que é um grande advogado no Rio de Janeiro, né? O governo que nós temos de plantão, né, que é um governo de extrema direita, de viés fascista, protofascista, que acha que negros devem ser tratados como arroba, racista, homofóbico, defensor da tortura, celebrador de torturadores, alguém que flerta com a morte, alguém que tem compromisso com a morte que não com a vida, hoje utiliza-se, né, da Lei de Segurança Nacional, que é um instrumento da ditadura militar, para tentar intimidar opositores. Esse caso que ocorreu aí no Rio, né, com Felipe Neto, os estudantes de Brasília que fizeram a manifestação, Felipe Neto e os estudantes que o chamaram de genocida, que é o que ele é, tecnicamente, basta que alguém veja, né, qual é o significado de genocídio, né? E quem pratica genocídio, o que é, se não genocida, né? E tentando intimidar essas pessoas, com base na Lei de Segurança Nacional, né? E há já um grupo de colegas advogados que passou a se organizar num movimento chamado Cala a Boca Já Morreu, que se propõe a fazer a defesa de qualquer pessoa vítima dessas intimidações pro bono. E eu quero me colocar aqui à disposição também, nesse sentido. Porque hoje, a luta para garantirmos a democracia precária conquistada em 1988 e avançarmos para uma democracia de direitos, uma democracia em que a maioria da população, que somos nós, tenha direitos, tenha presença nos espaços de poder, tenha presença em todos os espaços, essa luta não vai parar. Ela tem que continuar. E a advocacia tem um papel decisivo, eu diria, fundamental nesse sentido. Não apenas na defesa daqueles que são ofendidos, daqueles que precisam da defesa, daqueles que precisam... Eu falei aqui de um sistema judicial injusto, corporativo, desconectado da realidade do povo brasileiro, mas é necessário que nós estejamos lá, inclusive, para travar esse combate lá dentro do sistema judicial. Daí a importância da advocacia, e da advocacia com esse compromisso que nos anima. Doutor, já estamos perto do fim, já estamos com 1h17 de live, né? As pessoas estão nos acompanhando e aplaudindo efusivamente, mas, infelizmente, o tempo é esgotado, né? Como dizia o grande pensador, né? O tempo urge e a
aí é longa, não é? Então, queira deixar suas considerações finais e para que possamos, ao fim, encerrar o nosso encontro. Doutor Roque, em primeiro lugar, meu agradecimento ao nosso presidente, doutor Estevam, mais uma vez. Minha saudação especial ao colega, doutor Roque, que é um advogado brilhante, que é um advogado comprometido com a nossa causa, né? Agradecer a sua generosidade, a sua cortesia de sempre, a sua sabedoria, né? E dizer que é uma satisfação sempre, né, participar desses nossos encontros, dessas nossas conversas, né? Porque eu acho que isso resulta numa troca muito produtiva de experiência, e eu que também tenho muito a aprender com o colega, né? Quero ter sempre a oportunidade de poder fazer essa troca de experiência e me colocar à disposição. Desejo ao colega que continue com a sua trajetória de sucesso, né? Comprometida com a causa negra e com a causa do Brasil. Aliás, a causa negra é a causa do Brasil, né? É a causa do Brasil. E dizer para o colega que eu tenho terei um enorme prazer de recepcioná-lo e de convidá-lo, né, para um almoço, uma conversa cordial, quando vier a São Paulo. Será um prazer conhecê-lo pessoal e presencialmente, né? Será um prazer enorme, né? E mais uma vez, muito obrigado pela sua cortesia, pelo seu bom trato, pela sua postura agregadora, né? E sábia na condução da entrevista. Muito obrigado e parabéns ao colega, né, que presta um serviço relevantíssimo à advocacia negra brasileira e à Associação dos Advogados Negros de todo o Brasil. Doutor, depois dessas palavras, eu fiquei até emocionado, vendo que uma pessoa, né, do seu alto gabarito, de muito tempo de luta em prol da negritude, também na luta pela advocacia, por aqueles que nos procuram para defender os seus interesses, isso para mim é um motivo de grande orgulho. Queira saber que estar aqui, a sua presença também, para mim, é de máxima importância. E a sua atuação profissional também enobrece a todos nós advogados e a todos nós negros. Meus parabéns, doutor. E esperamos um próximo encontro, que o doutor já é nosso de carteirinha, né? Então o doutor vai estar aqui mais uma vez, ou mais em outros encontros, para falar de diversos temas, porque o doutor tem um cabedal cultural, não é, de gigante, que pode trazer muito mais coisas a todos que estão nos acompanhando. Muito obrigado, doutor, em meu nome e em nome da ANAM, tá? E aguardamos o doutor na próxima. Até mais, doutor. Ok. Até mais, doutor Roque. Um grande abraço, viu? Uma boa noite, e a todos os colegas que nos acompanharam aqui, nosso agradecimento a todos. Muito obrigado, viu? Até mais, doutor. Até mais. Então, pessoal, a todos, fica aqui meu boa noite, um ótimo final de semana, uma boa semana que virá, não é? Continuamos firmes e fortes na luta. A advocacia não é profissão para covardes, então temos que estar o tempo todo na linha de frente, batalhando pelos direitos daqueles, não é, que nos conferem essa possibilidade, daqueles que nos procuram para cuidar de seus interesses e de seus direitos. E esse agora foi o doutor Dorival Vieira, que veio aqui trazer diversas questões a respeito da advocacia, da negritude, das causas que ele trabalhou, né, mais especificamente da causa, não é, que ele trouxe contra um gigante do mercado, que é o Carrefour, não é? E que também já é recorrente nessas injustiças, né? Então, para a gente é de muito orgulho. Então, no próximo encontro, traremos outro grande advogado para falar sobre a advocacia, sobre os casos que trabalhou, sobre a questão da negritude e tudo mais que ele possa trazer para nós, que possa, né, engrandecer ainda mais o nosso ambiente cultural e a nossa questão intelectual. Então, por hoje, boa noite, até mais, um abraço a todos. Isso aí, tchau.
Tá bom. Tá bom, né, Rafa?